na ERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, ouvintes da Rádio UNAERP, estudantes do jornalismo, né? É uma satisfação receber hoje aqui o empresário, Dr. Marcelino Romano Machado, diretor-presidente do Mega Sistema de Comunicação, um dos principais conglomerados de comunicação do nosso interior, né? E com uma história muito ampla na área de jornalismo, né? É essa história que nós queremos hoje, doutor Marcelino, conhecer através dos seus depoimentos, né? E quero de início agradecer esse tempo que o senhor disponibiliza para a gente, fazendo presente no projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gil. Aliás, eu estava lembrando agora, você abriu o programa, eu estava lembrando você dizendo naquela época, aqui é 99.7, o Diário FM, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, dava o prefixo todo, e o Gil fazia isso lá muito bem, com maestria. E a voz continua ainda boa, bonita, e isso me dá saudade, é só para lembrar. Mas eu praticamente só posso dizer que eu vivi comunicação, acho que desde que nasci, né? A minha família de profissionais em jornal, depois entramos no meio rádio e acabei de pequeno já procurando aprender alguma coisa. E tanto é que o meu primeiro emprego, isso tem na minha carteira de trabalho, né? Na carteira profissional. Foi no Jornal Diário. Eu tinha 14 anos na época e fui contratado como repórter policial. Você vê, hoje o empregador estaria preso por contratar um menor de 14 anos para trabalhar, né? Mas foi onde eu comecei a aprender. E isso me trouxe assim muito conhecimento. Depois, durante um período mais na fase de adolescência para adulto, eu fui para São Paulo para estudar e acabei fazendo universidade, e lá também eu aprendi muito do jornalismo, porque nós fazíamos os jornais estudantis, era uma época difícil até para comunicação, e fazíamos esses jornais, aprendi a diagramar, a pautar, uma série de coisas, que depois, voltando para Ribeirão Preto, quando eu assumi a secretaria de redação do Jornal O Diário, eu acabei aplicando tudo isso e trouxemos uma série de modificações no jornal, né? Modificações que eventualmente eu não posso dizer que eu sou suspeito, mas foi para bem melhor. A imprensa de Ribeirão Preto deu um salto muito grande, ela ficou profissionalizada e ela conseguiu fazer um trabalho muito grande de destaque, inclusive a nível nacional. E essa história que nós iremos dialogar hoje aqui, né? Conhecer um pouco mais com detalhes. E antes de mais nada, eu quero dizer que é uma honra minha, né? Eu tive a honra, a satisfação de trabalhar muito tempo na Diário. É uma emissora que está no meu coração, que eu sigo e continuo seguindo até hoje. Obrigado, não é? Obrigado. E para mim é uma família, né? O Diário, eu sempre digo que é uma família ali. Então, é uma rádio feita com carinho. Exatamente. E é uma paixão nossa. Essa emissora é uma cara de Ribeirão Preto, né? Eu gostaria que a Isabelle apresentasse o senhor. Ele fez um texto de apresentação, uma pesquisa, não é? Então, Isabelle e Carlinhos, por favor. Muito boa noite a todos. Bom, hoje realizamos uma entrevista com o ex-deputado, jornalista, advogado e empresário Marcelino Romano Machado. Marcelino tem uma importante trajetória na comunicação. Natural de Ribeirão Preto, foi vereador na cidade em 1968, sendo presidente da Câmara Municipal. Foi deputado estadual por 3 mandatos e deputado federal entre 1991 e 1995.
Na Constituinte Paulista, atuou como membro efetivo da Comissão de Sistematização, é fundador e CEO do Mega Sistema de Comunicação, que trouxe inovação e uma nova perspectiva para a área de radiodifusão, englobando as redes Diário, Conquista e Mega FM. Bom, Marcelino, muito boa noite, obrigada pela sua participação, por nos acompanhar hoje aqui para retratar esses momentos tão relevantes e lindos na história do rádio de Ribeirão Preto. Bom, para me acompanhar nessa entrevista, vou apresentar para vocês as minhas parceiras de trabalho, estudantes de jornalismo, Ana Laura Santana, Gabriela Rodrigues, Suzana Oliveira e Emanuele Ramos. Muito boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite a todos. Marcelino, muito obrigada, pela participação no Memórias da Comunicação. É muito significativo para nós e para a nova geração de jornalistas, resgatar histórias da Rádio de Ribeirão Preto. E para começar, qual é a origem da família Constabile Romano Machado na comunicação e na política? Bem, a origem veio lá da Itália, com os meus avós que vieram de uma cidadezinha chamada Castellabate, do sul da Itália, perto de Nápoles. E os meus avós vieram aqui, eles montaram primeiro em São Paulo, montaram uma padaria na Rua Formosa, lá no Anhangabaú, em São Paulo, atrás do Teatro Municipal, e depois vieram para Ribeirão Preto. Trouxeram a padaria aqui para formaram uma padaria na Vila Tibério, na Praça Coração de Maria. Naquela época não existia a praça, só existiam as ruas e era tudo, não tinha pavimentação, não tinha nada. E eles acabaram montando lá, meus avós com os filhos, e depois mudar a padaria da Vila Tibério para a Rua 7 de Setembro aqui, chamado Padaria Minerva. E o meu avô, que era um senhor já de idade e gordo, mas ele ajudava a fazer o pão, saía para entregar o pão às 4 horas da manhã e levava no carrinho com ele para descer, porque ele não tinha agilidade para descer, entregar o pão na casa e voltar, o meu tio, que era o Constabile Romano, que depois veio a ser deputado, prefeito de Ribeirão, e eles me contavam isso, que o Constabile, depois de algum tempo, quando a padaria foi para a Rua 7 de Setembro, ele conheceu alguns jornalistas e ele era muito vinculado ao esporte. Então ele acabou fazendo o setor de esporte no jornalismo e no jornal Diário da Manhã, que naquela época existia, e acabou depois adquirindo o jornal e acabou depois vendendo o jornal e fundou o jornal Diário, E dessa época eu era pequeno, fiquei sabendo depois pelas histórias todas, e na verdade com isso as coisas foram surgindo. Eu voltei para Ribeirão Preto, isso acho que foi em 1966, faz tempo, vocês não eram nem nascidos. E eu acabei assumindo a direção do jornal Diário e demos ao jornal um impulso, porque hoje vocês aprendem, acho que aprendem aqui na faculdade, como vocês fazem um jornal, como vocês planejam, vocês fazem reunião de pauta, vocês têm os setoristas, quer dizer, cada um tem a sua especialidade no assunto. Você tem o pessoal da área de esporte, que tem a sua editoria, tem o pessoal da área internacional, que tem a outra editoria, e assim por diante, são os vários segmentos do jornalismo. E eu aprendi, estudando em São Paulo, o nosso diretório acadêmico, nosso centro acadêmico tinha jornal, e a gente acabava colaborando com o jornal. E era um jornal estudantil, mas não era por causa disso, porque tinha colegas que trabalhavam na época no Jornal da Tarde, na Folha, no Estado, e acabavam fazendo o jornal com esse pessoal todo que faziam, e fora aqueles outros que davam orientação. Isso eu aprendi bastante. Quando eu voltei para Ribeirão, em 1966, eu vim para assumir a secretaria de redação do Jornal Diário. E eu percebi que ali estava meio complicado fazer jornal, porque não tinha setorista, o setor era repórter, era geral. Então ele tinha um que trabalhava no banco, então ele ficava atendendo os clientes do banco. Quando chegava algum empresário, algum político, alguém, ele já punha o cara no balcão, fazia uma entrevista com ele. O outro trabalhava no cartório, fazia a mesma coisa. E assim eram todos que tinham suas outras atividades. Eles faziam na atividade que eles tinham durante o dia
as matérias, e no final da tarde o jornal, e ali eles davam a finalização de tudo e acabavam descendo o material para a oficina compor e imprimir, né? E aí, quando eles chegavam com a matéria pronta, nós tínhamos lá um chefe de redação, que também só chegava às 7 horas da noite, porque ele trabalhava na Secretaria da Agricultura, numa área da Secretaria da Agricultura aqui em Ribeirão Preto. E ali eram dadas as matérias para ele só marcava para mandar para a oficina qual era a forma da composição, qual o tipo, quantas colunas e tudo. E depois ia para a página, era composto e ia para o paginador. O paginador chegava às 6 horas da tarde, ele primeiro pegava uma relação de anúncio e colocava os anúncios nas páginas. E ele definia, bom, hoje nós temos material de publicidade para 16 páginas, para 12 páginas. Então ele definia quantas páginas ia sair. Ele distribuía os anúncios todos era uma rama, né, que hoje a gente tem um layout mais feito dentro de um outro processo. Ele fazia tudo aquilo e a composição ainda era chumbo, né? Não era tipo por tipo, mas era numa linotipo que você escrevia em linhas. E aí, quando saiu o tamanho da matéria, ele tinha um barbantinho que ele chegava onde a página já estava com os anúncios colocados e via o tamanho dos buracos. Aí ele ia na prateleira, via o tamanho da matéria que tinha, falava, bom, essa cabe naquele buraco, levava e colocava lá, e assim indo. Quando eu percebi, falei, bom, não é assim que se faz jornal, né? Nós temos que dar um jeito aqui. Eu comecei a fazer reunião de pauta, e todos aqueles acertei aqueles para trabalhar full time num processo de profissionalização que nós fizemos, e aí o jornal foi pegando corpo. E a gente procurou, e eu tinha não adiantava concorrer com o jornal de fora, com os jornais grandes que tinham seus assinantes aqui, em matéria nacional e internacional. Mas eu percebi fraco. Eles não tinham matéria local, ele vinha de São Paulo, Estado, Folha e tudo mais. Então eu procurei fazer um jornal com 80% de matéria de Ribeirão Preto, uns 10% de matéria da região. Começou a despertar interesse de leitura, começando a criar polêmicas entre Câmara, Prefeitura, pessoal de segmentos da sociedade que tinha uma participação mais efetiva junto à opinião pública. E aí o jornal foi pegando corpo. A gente procurou, o jornal não era ilustrado, então nós procuramos trabalhar também com um aspecto fotográfico e com clichês na época. Era muito difícil fazer isso, né? Hoje é muito mais fácil, mas eu inclusive posso dizer isso porque eu atravessei a transição do processo de impressão do jornal a quente, que eles diziam que era pelo chumbo, pelo clichê do zinco, pelo processo a frio, que seria a composição em fotocompositoras e a página feita através de fotolitos com chapas que eram queimadas. Então isso acabou trazendo aqui para o Jornal Diário, que foi o pioneiro em tudo isso, é uma situação de destaque. E tivemos um plano também para trabalhar na região, porque o que eu percebi é que da mesma forma que o Diário fez sucesso em Ribeirão Preto, dando prioridade à matéria local, né? Se eu quisesse ter uma circulação regional, eu teria que dar notícia das cidades da região. Aí tivemos uma ideia de fazer um jornal chamado O Popular. Então, esse O Popular era encartado diariamente no Jornal O Diário. Só que esse O Popular, um dia da semana ele era voltado para Sertãozinho, outro dia da semana ele era voltado para Jabuticabal, outro dia para Orlândia, outro dia para cidades maiores da região, e aí eram vendidas as assinaturas do Jornal O Diário, sendo que num dia da semana, vamos supor, na quarta-feira ia para Sertãozinho, na terça-feira ia para Orlândia, na feira ia para Jabuticabal, mas o sujeito recebia a assinatura do diário todo dia. E durante um dia da semana ele recebia o diário e um encarte do jornal semanário que era da cidade dele. E aí nós acabamos conseguindo fazer a circulação do jornal em vários
várias cidades da região, né? O jornal chegou a tirar na época 19 mil exemplares. Foi um recorde aqui, porque a tiragem maior dos jornais aqui eram 8 mil, 7 mil por dia. E aí começamos a trabalhar nesse sentido e deu certo. Depois, aí teve a parte editorial que nós mexemos também. Eu acho que foi uma boa revolução. E foi uma revolução que, como o senhor disse, envolveu tecnologia, né? O senhor trouxe tecnologia que até então o Ribeirão Preto não conhecia, né? Nós trouxemos uma tecnologia não só de maquinário, mas também uma tecnologia de inteligência, né? Que pôde trazer o trabalho intelectual, né? De uma forma mais vigorosa no jornal e trazendo isso, fazendo isso um processo de estímulo à leitura, né? Porque com muitos movimentos que foram feitos na área cultural, principalmente no setor esportivo amador, né? O jornal tinha uma seção de amadorismo espetacular, que era mais disputada nós começamos a soltar o jornal de segunda-feira, que não tinha. Hoje já voltou, hoje não tem mais, eu acho que não. Mas nas segundas nós começamos a soltar o jornal e para rechear de matéria, nós tínhamos uma equipe que fazia trabalhos pela várzea de Ribeirão Preto, que eram os jogos varzianos. Eram as equipes amadoras de futebol que disputavam o campeonato pela Liga Ribeirão Pretana de Futebol, campeonato amador, e o nosso pessoal ia nos campos, né, de várzea, que era tudo aberto, não tinha... Tiravam fotos, tirava fotografia do time, do jogo, tudo isso. No dia seguinte, na segunda-feira, o jornal saía publicando isso. Então era um time do Ipiranga, outro time da Vila Tibério, outro time do Tanquinho, da Vila Carvalho, todos os lugares. E o jornal acabava circulando mais que nos dias de semana. Foi um trabalho bonito, um trabalho profissional assim, bem feito e que, de uma certa forma, trouxe resultados. Marcelino, o ano de 1974 marca que é considerado com a revolução do jornalismo impresso de Ribeirão Preto. E o senhor contratou jornalistas renomados. Como foi? Isso tudo, você vê, as coisas acontecem assim de uma forma inesperada, né? Eu tenho um amigo que tem o João Dib. Um dia eu estava no jornal, era de tarde, e vai lá a minha secretária falando assim, olha, tá aí um senhor com o João Dib e que está com uma outra pessoa, senhor. Eu atendi, era o João Dib com um jornalista chamado José Hamilton Ribeiro, né? E o José Hamilton era famoso na época porque ele trabalhava na revista Realidade, que era da editora Abril, que depois foi sucedida pela revista Veja. E ele tinha aí feito a cobertura da guerra do Vietnã, ele foi cobrir. E isso, participando lá na cobertura, estourou uma bomba, perto onde ele estava, ele perdeu uma perna, teve que amputar. Então isso deixou o Zé Hamilton muito conhecido no mundo inteiro. E entrou, conversamos e tal. Ele, como a família dele era de Santa Rosa do Viterbo, ele estava passando uns dias aí visitando a família. Então ele visitou o jornal, mostrei para ele, mostrei as modificações que eu estava fazendo. Nós estávamos acabando de adquirir uma impressora offset que só tinha nos capitais, né? Então, uma cidade do interior, um jornal do interior, comprando uma offset para ter uma impressora da mesma qualidade do que tinha naquela época, principalmente a Folha de São Paulo, porque o estado era uma rotativa, impressa no chumbo. Nós mostrei o projeto para ele, e na hora de vir embora, dele saiu, me despediu, eu falei, olha, quem sabe um dia eu te trago você para trabalhar aqui comigo. Aí ele falou, olha, não está fora de cogitação, não. Eu achei que ele estivesse brincando, né? Passado uns 2, 3 dias, o João Dib me liga e fala, Marcelino, aquele convite que o Hamilton estava valendo, foi de brincadeira? Não, eu falei, eu não brinco com isso. Eu não brinquei, né? Falei para ele, não foi de brincadeira. Eu só disse o seguinte, se ele aceitar, não sei como é que eu vou pagar, né? Não tinha... Aí ele falou, não, porque ele estava pensando em tirar 1, 2 anos fora de São Paulo para poder
absorver todos esses episódios ruins que ele teve com relação à profissão, o processo que ele está, distrair a cabeça e tal. E até ele comentou comigo, falou, olha, está vendo um convite aí que talvez eu aceite. Falei, bom, você precisa trazer ele aqui, traga ele e nós vamos conversar. Passados uns 10 dias eles apareceram, conversamos, né? Fizemos os acertos que precisavam. A única coisa que ele me pediu, ele falou, olha, eu não posso vir sozinho, porque não vai virar nada. Eu tenho que trazer uma equipe comigo para fazer. Eu disse para ele o que eu queria fazer, ele falou, você está querendo fazer um jornal com um tipo de profissionalização de um jornal grande, né? Como Folha e Estado, e trazendo uma pessoa só para montar uma equipe onde hoje, na Folha do Estado, o que você quer fazer tem 100 em cada setor. Então, ele já quis dizer, tem 100 para a área esportiva, 100 para a política, para noticiário internacional, 100 para o nacional, essas coisas. Disse, não, nós precisamos fazer um projeto. Aí nos reunimos algumas vezes, fizemos um projeto, ele me apresentou as pessoas que ele gostaria de trazer com ele, né, e trouxe um pessoal bom da área de jornalismo. Eu falei, você me corta, aqui não é um jornal grande, você me traz um para matéria geral, me traz um diagramador e ilustrador para fazer as páginas de acordo dentro de um processo mais artístico, né, e com visual melhor, e me traz um repórter na área geral. Eu não posso ter um setorista político, essas coisas todas, porque não vai dar. E ele trouxe essas duas pessoas junto com ele. Um era o Sérgio de Souza, o outro era o Luiz, eu não me lembro o sobrenome dele, que era o ilustrador, e o Sérgio também tinha sido editor de uma revista polêmica em São Paulo, né, chamada Bondinho, e todo mundo gostava daquela. Ela tinha uma boa circulação, ela era picante, era um jornalismo picante, e acabamos fazendo isso juntando com a equipe que eu tinha aqui, porque era uma equipe boa, né? Tanto é que dela saiu alguns aí que foram despontando o jornalismo a nível nacional e internacional, né? Nós tivemos na nossa equipe o Rubens Zaidan, que foi inclusive o âncora do Jornal Nacional durante algum tempo, né, pela Globo. Tivemos a Rosana Zaidan, irmã dele, o Sidney Quartier, que era um setor esportivo muito grande, muito bom. Enfim, o próprio Jabas Cunha, que é um jornalista mais velho de Ribeirão Preto da casa, mas tinha um faro para notícia espetacular. E essas coisas. E mais, então, o Nelson Araújo, que hoje é da Globo, né? Foi para a irmã dele, que também tinha um trabalho. Enfim, nós montamos o próprio João Garcia, né? Sombreiro, que era de Santa Rosa também, foi editor do jornal A Cidade. Na época a Cidade foi comprada, adquirida pela IPTV. Enfim, ali formou uma escola de jornalistas. E eu me orgulho disso, porque eu acho que contribuiu muito para o desenvolvimento do jornalismo em Ribeirão Preto, né? Tanto no setor interno quanto no setor profissional. Foi um trabalho que deu trabalho. Foi dor de cabeça também, mas eu acho que foi bem saudável e compensador, principalmente em função do resultado adquirido, porque deu uma chacoalhada na imprensa de Ribeirão Preto. Aí os outros jornais também tentaram se aparelhar, melhorar a sua qualidade, profissionalizar as suas redações, e aí as coisas apareceram de uma forma mais tranquila. Diante dessa trajetória que você compartilhou com a gente, quais foram os momentos mais marcantes do jornal O Diário? Eu acho que nós tivemos alguns momentos marcantes, né? Nós tivemos, quando nós lançamos a offset, né, era uma offset grande, eram 4 unidades, imprimia, naquela época os jornais imprimiam 8 páginas numa impressão só. Aquela já passou para 16, só que numa velocidade de 25 mil a 30 mil exemplares por hora, enquanto que a outra imprimia 5 mil. E isso
foi uma epopeia no dia do lançamento, porque nós marcamos a data para lançar e no dia o jornal Tudo Pronto, foi um jornal de 100 páginas e com anúncios, tudo era a edição de lançamento, né? E era para ser lançado no aniversário da cidade, um 19 de junho, acho que de 1974, por aí, se não me engano. E o jornal começou a ser composto, né, nas composers, que já era modelo que não era mais a quente, era tudo composição a frio. E quando ficou tudo pronto, as páginas todas já também gravadas no filme e prontas para serem impressas, né? Elas iam colocar. E a rotativa que estava sendo inaugurada não funcionava. Eles não conseguiam ligar. E aquilo, os técnicos vieram técnicos dos Estados Unidos para montar. E como o pessoal nosso aí não falava inglês, eu precisei ligar para a fábrica nos Estados Unidos e pedir para eles mandarem alguém que falasse pelo menos um espanhol para conversar com eles. Aí mandaram os técnicos mexicanos. Então só isso nós demoramos o quê? Uns 60 dias entre essa substituição e outra. E todo mundo cobrando, a cidade inteira cobrando. As máquinas chegaram. Eu não fazia ideia do tamanho daquilo. Porque elas vêm na embalagem e a embalagem era grande. Cada unidade estava numa caixa, num container desse tamanho aqui, dessa sala que nós estamos. Que ficava uma unidade e ela vem toda protegida. Então, na verdade, era metade disso a máquina, mas de 4. E nós tivemos, para descarregar, tivemos que impedir a rua, o trânsito da rua lá ficou um mês sem poder passar qualquer tipo de veículo, a não ser bicicleta, né? E eu até abri, montar, precisamos de guinchos para colocar para dentro do jornal, teve que quebrar a parede, porque não entrava pelas portas, eram grandes as portas. Então, demorou para ficar pronto. No dia que ficou pronto, nós testamos, fizemos vários testes, funcionou direitinho. No dia que foi rodar pela primeira vez, né, o jornal Tudo Pronto, colocaram, rodava, o papel quebrava. Rodava, esticava, quebrava. E aquilo era, eles diziam, é o freio da unidade, uma velocidade para outra, ela tem que dar uma parada para poder depois pegar a velocidade numa velocidade certa para poder passar a impressão. Então é tudo sincronizado. Eles não conseguiam sincronizar, né? Até que nós ligamos para a fábrica, ligamos para tudo, era para sair no dia 19 de junho a edição, saiu no dia 20, 21, alguma coisa assim, né? E o jornal, mas saiu no dia que saiu, em 2 horas já não tinha mais nenhum jornal na banca, estava todo mundo, acho que, esperando isso. E foi uma passagem que a gente não esquece, porque a equipe toda, né, do jornal acompanhou aquilo, e a população de Ribeirão também, porque foi feito um suspense, né? Quando o Zé Milton Ribeiro pegou a fatura e falou, poxa, isso aqui é uma boa ideia. São 20 toneladas que pesa a máquina, então eu vou dizer, estão chegando, então ele começou, compramos as 20 toneladas. Todo mundo quer dizer, que são essas 20 toneladas? As 20 toneladas já estão desembaraçadas, né, tal. Elas já se embarcaram, estão chegando às 20 toneladas, e assim foi indo, e todo mundo queria saber o que eram essas 20 toneladas. Né? Aí no dia que ela chegou no Porto de Santos, chegaram as 20 toneladas. E aí explicou o que era, puseram as fotos e tal, que era a máquina nova. Foi um processo muito bom. E se eu for contar isso aqui, nós vamos ficar até amanhã. Bom, depois do jornal diário nasceu a Rádio FM, certo? Você poderia contar pra gente um pouco de como que foi a concessão da rádio? Posso sim. Mas é só para complementar, e a gente não teve só participação
no jornal de pessoa de fora, não, que eu usei muito mais a turma daqui, né? De Ribeirão Preto, e muitos ainda estão aí no mercado. O Jarbas Cunha chegou a ser redator-chefe de reportagem em Ribeirão. Nós temos o Júlio Cavenato, que foi nosso editor. O Julinho era um sujeito extremamente competente e brigava muito comigo, porque você sabe que o jornal tem uma coisa, você não pode querer impor o seu pensamento, e nem na imprensa. Vocês vão fazer um trabalho e vão ter que ser imparcial. E eu tinha uma filosofia com o meu pessoal de redação: olha, aqui vocês publiquem o que vocês quiserem. É lógico que tem que passar pelo crivo do Copydesk, só para poder ver se tem erro de português, de grafia, essas coisas todas. Conteúdo ninguém mexe, mas vocês ouçam os dois lados, porque qualquer notícia, principalmente a polêmica, tem dois lados. Então eu não quero matéria de um lado só. Matéria de um lado só não sai. E assim o pessoal aprendeu. Então, e o Julinho brigava muito: poxa, mas eu não posso isso, aquilo. Não, pode sim. Ele é um jornalista espetacular, competente, tudo. E o outro que saiu também dentro disso foi o Zé Fernando Chiavenato. O Zé Fernando foi o seguinte: ele fez uma matéria para o jornal, mas não trabalhava no jornal. E eu gostei da matéria. Aí eu chamei, e assinou, o Zé Fernando Chiavenato. Eu falei: quem é esse moço? Ele falou: é meu irmão. Eu falei: chama aqui que eu quero conversar com ele. Eu gostei da matéria. Ele fez contratei, ele ficou lá comigo um tempão também, né? E hoje é um dos grandes jornalistas aqui em Ribeirão Preto, tantos outros mais, né? E a fotografia também, né? O Calzani. O Calzani, não, tinha o Osmar, o Calzani, tinha uma turma grande, o Rafael, que se você não conheceu, que foi um dos primeiros, né? O próprio Conte, não sei se você lembra da foto, Conte trabalhou com a gente muito tempo, e tinha uma turma grande. E o Calzani, que era um cara que estava sempre conosco, chegava sempre junto, né? E fotos maravilhosas, né? Eu me lembro do Calzani, em que nós fomos fazer uma cobertura da vinda do Menudo, primeira vez que o Menudo veio aqui ao Brasil, né? Então foi o Calzani e a Mariângela Gumerato, cobrir para o Jornal Diário, não é? Os dois. E foi para São Paulo. A Mariângela é uma grande jornalista. São Paulo. Depois. E o Calzani deu um show de fotos na época, teve exposição, né? Ele era entrão, né? Ele sim. Não tinha, era o próprio do jornalista, né? Que precisava ser fotógrafo. Ele já ia furando, ele não tinha conversa. E tirava e pegava coisas boas. Nós temos uma turma que, se começar a enumerar, você acaba esquecendo, e aí comete injustiça. Porque eu acho que a redação do jornal naquela época só tinha... Né? E nós chegamos a fazer um jornal, e olha, era um período difícil. Era um jornal, tinha, não sei se vocês conheceram o Pasquim. O Pasquim era um jornal irreverente na época do regime militar, e ele fazia todas as críticas ao governo e tudo, e era censurado, né? Era uma coisa censurada. E nós fizemos um jornal chamado Pum. E esse jornal também tinha toda irreverência, era encartado no Jornal Diário, uma vez por semana, e o que deu de polêmica e de gente querendo fechar o jornal ali também foi complicado. Mas saímos, até porque não tinha motivo. Por que não tinha motivo? Porque eu vi os dois lados. Ninguém podia dizer que estava sendo prejudicado. E é o jornalismo, vocês façam isso. Ouçam sempre os dois lados, que é importante. Sim. E da Rádio Diário, não é? Não, da rádio foi logo em seguida, né? Porque eu procurei um radialista aqui chamado Sebastião Porto. Ele era dono da Rádio Brasilense, era uma rádio AM, né? Não tinha FM na época. E falei, então, queria comprar uma rádio para colocar, que a minha ideia era pôr uma rádio AM para fazer par com um diário na área noticiosa, né? E eu falei: Sebastião, como é que eu faço isso aí? Ele falou: Marcelino, rádio só você comprar uma em Ribeirão, porque não tem mais concessão para onda média, né? E a FM não existia. Aí eu falei: bom, mas
está saindo. Já em São Paulo já tem umas FMs, tem a Eldorado, tem isso. Tudo bem, você vai comprar, você pode até tentar ver se consegue uma concessão no governo. Mas isso era em que época, mais ou menos? Quando? 1965, por aí. Ah, certo. Já faz algum tempo. E ele disse, você não vai conseguir, você vai ter uma FM aí, mas não vai ninguém ouvir, porque não tem aparelho, né? Todos os aparelhos na época era tudo em AM, onda média. Não existia aparelho que sintonizava FM. Bom, eu disse, tá bom. E aí procurei ver se negociava alguma coisa aqui em Ribeirão. Não conseguia, porque eram poucas as rádios também. Até que um amigo meu, que eu fiquei conhecendo, na época eu era presidente da Câmara, acho que de Ribeirão. Logo em seguida, uns anos depois. Né? Foi 76, não foi? Foi em 1976. Faz pouco tempo, não faz tanto tempo então. 76? Assim, faz e não faz, né? Você nasceu depois de 76. Mas a minha mãe nasceu em 77, então não faz tanto tempo. Bom, ainda bem, porque assim, se a sua mãe estiver ouvindo aí, ela não vai ficar chateada com você. Mas, então foi nessa época eu acabei, esse amigo meu disse, olha, vamos pedir para o governo fazer uma licitação em Ribeirão Preto, uma FM. Você não tem ele até usou aquela expressão, quem não tem cão caça com gato, você vai ter um gato aí em vez de um cão. E aí no final eu falei, vamos pedir a licitação, mas isso não significava que a licença ia... Provocamos o governo. E eu não sei o porquê, saiu a licitação da FM em Ribeirão Preto e de um canal de televisão. Eu falei, eu pedi para abrir a licitação da FM, saiu do canal de televisão também. Bom, estranhei o fato, mas entrei nos dois, né? Já a documentação, entrei nos dois. E acabei sendo até o governo do estado, na época o governador, que era o Paulo Egídio Martins, né, pediu para um assessor dele da área de comunicação a ligar para mim para dizer que eles estavam querendo saber sobre o grupo, que talvez coincidisse aí recair a outorga da concessão em nome da Diário Rádio e Televisão. E tudo bem, conversei e tal, mas aí alguns problemas que agora ia criar polêmica se eu fosse falar para vocês, acabaram me dando a rádio, porque eu tinha provocado, e a televisão hoje é a IPTV que está aqui. Caramba, que interessante. Que legal. Mas é um negócio interessante. Mas não foi por nada de esquema, nada disso. Tanto é que o pessoal da IPTV, os donos todos, são todos meus amigos. O fundador, Zé Bonifácio, uma pessoa boníssimo, cara. Deixa a saudade, já faleceu, era muito amigo meu. A Diário, na época, quando foi a primeira vez que ela foi ao ar? Isso, você falou que ela essa foi briga no ar no dia 19 de junho de 1980. 1980. Então isso teve uma briga em 76 houve anos. Em 76 houve a licitação. Depois sempre tem um processo de documentação, análise e tudo, demora sempre uns 2 anos. E qual que era a programação da época? Era uma programação jovem. Até a Diário ela tinha e teve o seguinte, ela já começou inovando, porque naquela época as emissoras de rádio elas começavam às 5, 6 horas da manhã e às 11 horas da noite ou meia-noite eles desligavam os seus emissores, ninguém tinha rádio. Eu já comecei com 24 horas, direto na Diária, aí todas acabaram vindo também para poder não perder a audiência, né? E os locutores, eles se encaixavam nesse tipo de padrão, num padrão jovem? Todos na área padrão jovem. O Gil era locutor lá naquela época nós éramos jovens, né? Então, éramos todos jovens, né? Com certeza, né? Mas a Diário fez uma escola de locução também. Foi. Em Ribeirão, agora, e região. Né? Grandes locutores passaram por ali pela Diário. Uma escola fantástica, né? E alguns que se destacam ainda hoje, né? E um detalhe, né, para os meninos aqui,
uma emissora que influenciou toda uma região, porque Foi. a Diário era regional, Olha. um som local, não é? E ela tem a Diário foi, na época, eu acho que na primeira pesquisa do Ibope que veio, um ano depois que ela estava no ar, ela estourou em audiência, né? Porque ela tinha um som bom, tinha uma área de cobertura regional, você pegava o Diário num raio de 100 quilômetros, continua hoje, né? Mas naquela época pegar num raio de 100 quilômetros não era com som local. Você ia para Pirassununga ouvindo a Diário, chegava lá e a qualidade do som continuava do mesmo, né? Por causa dos equipamentos, que eram todos equipamentos sincronizados, eram equipamentos importados. Na época, os melhores transmissores que tinham eram os transmissores Harris e IBE, né? Os nossos eram da Harris. Os equipamentos de processamento de áudio também eram todos eles bem sincronizados, todas essas marcas, todas mais. As mesas de som também eram todas. Não existia praticamente nacional, para dar uma qualidade boa de som, eram todos importados. Hoje nós temos alguma coisa boa já de fabricação nacional, né? Tirando os processadores de áudio, essa a gente acha que tem mesas, essas coisas que dão um som melhor do que naquela época. Ao longo da sua trajetória, o que ajudou a moldar a identidade e a relevância da Diário FM? É que o nome foi escolhido antes da rádio, pelo menos de ter a rádio, né? Porque como tinha o jornal diário, eu queria casar o nome da rádio com o jornal. E acabei, então, já criando na minha imaginação a Diário FM. E só que não tinha Diário FM depois que ela apareceu. Mas foi um nome que pegou bem. Os pessoal, mas você vai pôr Diário é nome de jornal. Eu falei, não, mas não tem Rádio Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, né? Que depois virou JB. E tem a Rádio Estadão em São Paulo, que depois virou Eldorado, né? Aí o pessoal dizia, bom, mas eles mudaram de nome. Eu falei, a Diário não vai mudar. Então, e continua até hoje. São 40 anos. Ela teve seus altos e baixos, as programações, porque a programação musical também é uma tendência, né? É uma tendência da época. E tem hora que você faz uma programação que não é a programação que vai atingir o público-alvo que você quer atingir. Porque a questão de comunicação também mudou bastante, né? Antigamente, você tinha, olha, a minha rádio é a mais ouvida, a minha televisão é a mais vista, isso, aquilo, tudo bem. Mas hoje o que anuncia são os anunciantes que querem saber se vai ter efeito, se vai dar resultado o investimento dele. Sim. Então não adianta ele anunciar para 100 mil ouvintes, 200 mil ouvintes, 1 milhão de ouvintes, se o produto dele tem que atingir apenas 15, 20 mil, 30 mil ouvintes numa determinada classe. Então, se você hoje verificar, até as próprias agências de publicidade estão segmentando bastante os anúncios, né? Elas são direcionadas em função do público que eles querem atingir. Teve algum programa ou evento que foi importante para a história da Diário e para sua conexão com a comunidade? Bom, o lançamento dela foi um lançamento que também despertou bastante interesse, né? Porque nós começamos a criar expectativa no jornal sobre a nova rádio e fazer isso, aquilo foi chamando e acabou gerando não só uma tendência, uma curiosidade, né, do público. Tanto é que quando nós decidimos sair um dia, ele foi lançado no dia 19 de junho, à meia-noite, e nesse dia o próprio estúdio recebeu de telefonemas, né, de Ribeirão Preto, da região, os que estavam ouvindo a rádio, porque eles ficavam aguardando a rádio entrar no ar à meia-noite do dia 19 de junho, que era aniversário de Ribeirão Preto também. E foi o dia que a rádio praticamente entrou no ar. E a gente percebeu que houve um bom apelo
o nosso trabalho e a programação que tinha sido feita. E depois da Rádio Diário FM, veio a Conquista FM. Como foi a concessão da emissora? A concessão foi da mesma forma, que abriu com uma concessão da Diário de uma FM em Sertãozinho, né? E eu não estava nem pensando em entrar, até que um dia um amigo meu, Fernando, que trabalha nessa área, me ligou e falou, olha, por que você não entra em Sertãozinho? Eu falei, já tem a Diário. Não, mas entra. Eu acabei entrando na licitação e nós somos os únicos concorrentes que colocamos a documentação certa. Alguns foram eliminados por falta de documento, por falta de certidões, isso, aquilo, e acabou, então, na análise, saindo para o Mega Sistema, que é hoje o Mega Sistema, né? E a Conquista nós começamos a colocar no ar, não tinha nenhum projeto para a Conquista, saiu assim, sem esperar. E aí começamos a colocar música internacional, com locução, uma rádio mais musical, sem notícia, né? Uma locução pequena. E aquilo não dava certo, porque a gente não via resultado de audiência. Até que um dia a gente sentando, o que nós vamos fazer com a Conquista? Porque nós temos que mudar essa programação, tudo. Aí surgiu a ideia de fazer uma rádio 100% sertaneja, né? E dentro da nossa equipe, tinha oposição, dizendo, não, é como, sertaneja? Aí eu até brinquei, falei, olha, sertanejo, vocês não sabem o que acontece. Todo mundo gosta, mas tem vergonha de dizer que gosta. É verdade. Aí o Ceto falou, é a mesma coisa do Ceto que come peru, come mortadela e fala que comeu peru. Então, ficou naquela brincadeira e tal, vai, não vai. E no final acabamos decidindo que é só programar a Conquista em sertaneja 24 horas. E eu fui começar a pesquisar, né, no Brasil, qual era uma rádio que tinha uma programação sertaneja maior. E não tinha nenhuma com 24 horas. Tinha algumas rádios que tinham programas sertanejos. Então e geralmente eram programas que começavam às 5 horas da manhã e acabavam às 7 horas. Né? Ele não tinha uma prolongação, não era prolongado, era um horário mais restrito. Era a hora do compadre e tal, compadre isso, aquilo, e não pegava, mas era bem ouvido, eram os horários mais ouvidos. Eu me lembro que tinha aqui em Ribeirão Preto alguns locutores sertanejos, né, que eram sucesso em audiência, e batiam, nas pesquisas do Ibope, eles batiam recordes de audiência. E eu disse, bom, vamos tocar. Aí fizemos uma programação sertaneja, né? Não fizemos uma rádio sertaneja com a locução sertaneja, fizemos com uma locução normal, né, e a rádio foi, no primeiro Ibope que veio, ela veio com 37% de audiência, contra 16% na segunda. Eram 3 ou 4 rádios, 5 rádios que tinha na época. E aquilo ficou, e ela foi a Conquista, a sertaneja, a primeira rádio a tocar música sertaneja nas 24 horas da sua programação no Brasil. E daí começou, né, com o tempo, ela começou a fazer sucesso, né, a audiência batia. Ela pegou um mito, né, tinha até um mito dizendo o seguinte, não, ela é sertaneja porque tem um sujeito que tem uma usina em Sertãozinho, e ele ligou para a rádio um domingo, queria uma música sertaneja, e o locutor falou, aqui nós não tocamos música sertaneja. Então ele falou, tá bom. Na segunda-feira ele foi lá, comprou a rádio para fazer a rádio sertaneja. Então eram as lendas que saíram. Não, para você ver como que a Conquista ficou, né? Quer dizer, tinha até lendas com relação à audiência dela, né? E isso aí, e coisas assim, no mundo sertanejo, você lançava uma música e ela tocou na Conquista, se não tocar na Conquista não vai virar. Então você vinha em Ribeirão para poder apresentar, fazer o trabalho, né? E muitos artistas apareciam, porque naquela época
artistas de renome, como tipo Zezé, o irmão Luciano, eles iam muito, eram de ônibus, que o pessoal também amassou o barro, né? Eles saíam de São Paulo de ônibus para Goiânia, paravam em Ribeirão, e a Conquista era lá embaixo, perto da rodoviária, eles passavam lá para trazer o trabalho da música deles, nova, lançamento, e todos eles eram, o importante é que a Conquista é reconhecida, e o pessoal reconhece e é agradecido a Conquista pelo trabalho que fez em função da música sertaneja. Quais foram os momentos mais importantes na história da Rádio Conquista que ajudaram a solidificar a sua posição como uma das principais emissoras da região? Era a audiência dela, porque isso me surpreendia. Eu lembro que no final do ano a Conquista fazia o show da Conquista. Era todo mês de dezembro, no dia de aniversário da rádio, que era 5 de dezembro, que ela foi lançada no ar em 5 de dezembro. E esse show era uma coisa impressionante. Vinham todos os nomes da música sertaneja de sucesso no Brasil inteiro, participavam dele. Começava meio-dia e acabava meia-noite. Era muito. E vinha todos eles. Tanto é que a gente tinha patrocínio, que no dia que tinha show da Conquista, os táxis aéreos de jatinho ficavam todos ocupados no Brasil inteiro. Nós chegamos a ter artistas que vinham cantar no show aqui meio-dia, saía um avião pegando eles no Acre às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, para descer aqui, cantava aqui, o jatinho ainda ficava esperando para levar para participar do programa do Faustão à tarde. E era um negócio assim, e eram shows que faziam em praça pública, sem cobrar ingressos, e dava assim, eu tenho uma foto lá na área de programação da Conquista, ali no pátio da onde era a antiga Mujana, que estava tudo liberado, hoje acho que é a Câmara Municipal ali, aquele terreno inteiro e um palco no meio, devia ter no mínimo umas 60, 70 mil pessoas. Pegou a foto aérea, impressionante como tem, era assim todo dia, todo ano, né? E isso marcou muito. Depois aí as coisas começaram a ficar mais caras, isso nós paramos com o show, não tanto por isso, mas por uma questão mais de segurança, né? Porque aí começou a ter brigas, essas coisas acabaram. Então nós optamos para terminar, para não ter problemas futuros. Mas foi uma coisa que marcou época na vida da Conquista. E como que foi o processo de fundação da Rádio Mega FM? O processo de fundação da Rádio Mega é que nós estávamos precisando de uma rádio alternativa para ser uma rádio pop, né? E nós não tínhamos, isso não cabia na programação da Conquista nem da Diário. E então, falei, bom, vamos procurar, né? Você vê como são as coisas. Eu estava procurando, telefonou para Lília, minha esposa, uma amiga dela que era dona de uma rádio aqui em Ribeirão Preto, que era a Transamérica. E na época que ela estava indo embora de Ribeirão, que eles iam arrendar a rádio, isso, aquilo e tal. Não, que ela já estava arrendada por uma igreja, mas que eles iam acabar o contrato, eles iam acabar, ela ia vender, e ela tomava conta aqui, mas ia voltar para São Paulo. E ela falou, mas então, eu falei, não, eu estou só te contando, para dar um abraço, vou aí me despedir e tudo. Aí ela falou comigo, falou, olha, eles estão querendo, porque não estão, a rádio está arrendada, não estão querendo arrendar mais. Falei, pode deixar. E liguei para a pessoa, para o dono. Falei, eu estou sabendo isso, é verdade? Falei, não, é verdade, sim, vem aqui que nós acertamos. Foi um negócio assim de 2 dias. Essa conversa que teve no telefone, a minha ida lá, quando eu voltei, já voltei com o contrato assinado, tudo certinho. E aí, nós também não sabíamos como é que ia fazer, porque não tinha estúdio, eles tinham os transmissores, mas o estúdio era do pessoal que arrendava. E aí foi um toque de caixa, uma correria danada, mas
colocamos a rádio no ar dentro do sistema com Mega FM, tudo isso foi em 20 dias. Mas você já estava com a ideia programada antes, né? Já tinha eu estava precisando de mais um target para a audiência da diária, das rádios. Como é o caso agora da Metropolitana, que também nós estamos procurando, olha, nós estamos com o público adulto contemporâneo, estamos com o grupo sertanejo e estamos com o pop. Então nós precisamos de um público jovem, né? E um jovem mais elitizado, que é e aí acabamos acertando com a Metropolitana, que ela preenche esse perfil. Então hoje a gente está no grupo com praticamente todas as faixas, né, faixa etária. Não só etária, mas como também as áreas sociais, nas classes sociais, tudo. Que é um importante, porque você pode atender o comercial que quer um determinado nicho, ele sabe até onde ele vai buscar. Ao longo dos anos, quais foram os momentos que marcaram a história da Mega FM? A Mega é uma emissora assim, não é tão velha, né? Ela é de 2000, tem 24 anos. Mas ela tem as histórias de trabalho, né? de profissionalização. Ela tinha nós fizemos ela durante um tempo mais uma rádio de produção de laboratório e produção em gravação, tudo isso. Depois ela começou a pegar uma programação mais ao vivo, né? Até que praticamente uma programação gravada, ela acabou ficando uma programação ao vivo nas 24 horas. Então isso foi uma mudança marcante que nós tivemos dentro da Mega. Porque hoje você pega um veículo de comunicação, todos eles têm uma sua história dentro do nicho que ele atende, né? Se você pega uma rádio polêmica, por exemplo, vamos pegar aqui a Jovem Pan São Paulo. Eu acredito que a PAN, que ela entrou dentro de um processo político ideológico, ela tem um momento histórico de acordo com a época da nação. Eu acho que essa programação dela nesses últimos anos, ela teve uma época marcada, porque ela era uma rádio musical. Da rádio musical ela passou para um processo noticioso, né? O término das AMs fez com que a FM absorvesse parte dessa programação, e ela acabou entrando dentro de um processo ideológico e até dentro de um processo até de uma certa perseguição em função da divulgação das notícias. Como eu sou contra a censura, né, eu tenho que me solidarizar com aqueles que querem falar a verdade. E é por isso que eu acho que ela viveu um momento histórico no Brasil. E quais foram as estratégias utilizadas para diferenciar o Mega Sistema de Comunicação dos outros meios de comunicação? Eu acho que mais é a programação, porque, na verdade, se você analisar, uma emissora de rádio, qualquer segmento que ela tem, ela procura, no fim eles trabalham, sempre são as mesmas músicas, né? O noticiário é o mesmo, você não pode inventar uma notícia, aquilo está acontecendo, todo mundo veicula. Então, o material de conteúdo é praticamente o mesmo. O que é importante é você saber apresentar esse conteúdo. Então, são os apresentadores, né, os locutores de horário, a forma que você vai também dar a sua notícia, né, e a própria programação musical, porque é lógico que o conteúdo musical é o mesmo que todos têm acesso, mas depende da forma que você faz a programação e no horário que as músicas são programadas, você tem mais ou menos audiência, porque você tem um horário que você pega um público que tem costume de ouvir, de acordo com a idade, tudo. Eu acho que hoje, eu não sei aqui se vocês têm isso, mas tem muitas emissoras, não só no Brasil, acho que eu desconheço alguma que tenha, mas que usa muito trabalho de sociólogo para poder fazer suas programações
principalmente radiofônicas, né? Porque o sociólogo que estuda o comportamento do povo, né, e o rádio é uma comunicação de massa, o trabalho dele e a orientação em função do estudo que ele tem perante a sociedade que essa emissora quer atingir, ele ajuda a alavancar a audiência da emissora. Então, eu acho que dentro desse processo, quem souber trabalhar melhor, utilizar melhor as suas ferramentas, vai ter uma vantagem maior. Como foi o processo de aquisição da sua nova emissora, a antiga CMN, que hoje é a Rádio Metropolitana FM? Não, foi um processo que as rádios, a AM, estavam com data marcada para terminar. Elas iam ser transformadas em FM. Sim. Mas dentro de um processo que também é complicado, porque quem tem uma AM e que para transformar em FM ia entrar com o prefixo da sua FM na faixa estendida, porque hoje o DAI acho que vai de 78 a 106, né? Então essas novas FMs que vão entrar no lugar das AMs, eles não ocupam esse DAI de 78 a 106. Eles vão ter que ocupar uma faixa do DAI diferente, ou mais para frente ou mais para trás. Acontece que hoje os aparelhos de rádio não têm essa sintonia. Eles sintonizam de 78 a 106. Então, se tu monta a rádio, ele transforma a AM em FM, só que se ele pega um prefixo de transição, que é esse prefixo que acabou de migração, ele acaba não tendo aparelho para sintonizar, porque os aparelhos todos têm já essa sua frequência, vem com a frequência de 78 a 106. A Rádio Renascença, ela tinha a frequência dela em AM, e o pessoal da rádio não estava mais interessado em trabalhar em rádio comercial, essas coisas e tudo. E numa conversa que eu tive com eles, assim, amistosa, saiu do nada, né? Não querer, porque isso dá muito trabalho, é bom se a gente trabalhar mais na área educativa, tudo. E eu falei, bom, dependendo, eu absorvo comigo, né? E acabamos conversando, tudo, acertando, e deu certo. E hoje ela está... Eu só não quis assumir a responsabilidade de montar uma nova com um processo intelectual nosso, tudo, porque já os custos iam ficar muito altos, né? Então acabamos optar por uma rádio satélite, né? E a rádio veio, a Metropolitana estava dentro do nicho que a gente estava querendo atingir, então daí foi fácil, sem problema. E eu não peguei, fizemos um projeto, primeiro uma consulta ao Ministério das Comunicações, dizendo que a frequência que seria dada para a FM, que ia substituir a Renascença AM, era uma. E eu estava fazendo um projeto mostrando que eu poderia usar o dial comum hoje da FM, que não ia fazer interferência nenhuma dentro do processo da área de proteção das outras emissoras. Sim. Mostramos isso, foi para o Ministério das Comunicações, analisou, aprovou, nós estamos com a razão, foi para consulta pública, porque tem que ir para uma consulta pública, né? Ficou lá durante 15 dias para receber sugestões, e ninguém se opôs, e realmente não tinha como, porque tecnicamente estava tudo certinho. Aí eles deram o prefixo para a gente trabalhar já dentro do DAI convencional, que é na faixa de 99.3. Filiada da Metropolitana, né? É a primeira. Tá vendo? O pessoal, a Metropolitana está ouvindo, então tá bem. É a primeira, porque a Metropolitana são coisas interessantes, né? Os meninos da Metropolitana, o pai deles era muito amigo meu, era o Tony, e ele não sei, trabalhava com brindes e tudo, e nas minhas campanhas políticas, a Jaraguá Brindes, que era em São Paulo, né? Fazia todo o trabalho, fazia as coisas todas, a projeção, o planejamento. E eu fiquei conhecendo o Jair lá naquela época. Ele já faleceu. Tem um filho que chama Jair, que é o diretor da rádio. E aí no dia eu falei, olha,
Ele falou, não, eu me lembro, eu era menino, meu pai falava de você e tal. E acabando dando certo e está indo bem. A rádio está com uma boa resposta de audiência. Ela vai surpreender. Você pode ficar tranquilo. Com certeza. Como você enxerga o futuro do mega sistema de comunicação e da indústria da comunicação como um todo? Olha, a gente tem sempre que inovar, né? E criar novos produtos. Né? Porque hoje você vê que a comunicação ela está, de uma certa forma, evoluindo tão rapidamente que aquilo que hoje está aqui na moda, amanhã já não está mais. Como diz na gíria, são 2 paus e 2 palitos, né? E tanto é que vem o web, rádio web, veio internet, WhatsApp, essas coisas todas vêm, né? E os novos meios de comunicação que todas nessas redes sociais que acabam também, o Spotify, enfim, todas elas, né, que acabam de uma Amazon Music, acabam fazendo uma concorrência com a rádio. Mas eu acho que a concorrência é pequena. Mas se a gente não começarmos a nos prevenir também para nos adaptarmos, principalmente ao jovem, né, que começa a ouvir rádio, aquele se prenda na audiência da rádio com alguma coisa a mais, podem criar. Então nós temos hoje um projeto, né, de desenvolvimento disso e vamos acompanhando as redes. A Mega ainda não está com uma rede social tão forte, mas ela já está beirando aí quase 1 milhão, né, de inscritos, cadastrados, tudo isso aí. Isso é todo mega sistema, então dá para perceber que a gente está no caminho certo. Né? Sim. Quando vai no Instagram, Twitter, essas coisas todas, ela tem que estar presente. Só que isso você tem que ter também, da mesma forma que tem que ter o programador musical, tem que ter o diretor artístico, essas coisas, você tem que ter uma equipe especializada para trabalhar dentro das redes sociais. Porque se não for... Eu acho que a rádio hoje, muita gente diz, agora essas redes sociais todas acabam com as rádios. Eu acho mais fácil acabar com a TV do que com a emissora. Até porque hoje, na área tecnológica, cada canal de FM pode ser um canal de TV. Você hoje tem, por exemplo, nós estamos aqui com os monitores. Se eu estou ouvindo uma rádio, eu posso linkar um clipe da música que está tocando e jogar no ar no aparelho de TV através do aplicativo. Sim. Que você pode baixar aqui, o aplicativo da rádio. Então, ela acaba, no final, ela acaba sendo um canal de televisão. É que hoje o pessoal não está usando muito isso ainda, porque você não tem uma resposta comercial, não está precisando, mas vai ser o futuro logo, logo. E você, sim, por exemplo, no carro você já ouve as rádios onde você quiser, só baixar o aplicativo, tem que ter o chip, né? Mas você pega um carro com chip telefônico, ou então você faz o espelho, sim, e vai ouvindo no mundo inteiro, onde você quiser, no rádio do seu carro. Pelo link do streaming, né? Vai tudo certo. Eu acho que hoje a comunicação está ficando tão fácil que, sim, vai ter que ter um pouquinho de a mais para poder superar e sobreviver, né? Porque eu acho que é importante. As mídias on e off, elas se complementam, se a gente for analisar. É verdade. Bom, e como você definiria a sua trajetória em conjunto com o jornal e as rádios para o futuro cenário jornalístico e radiofônico de Ribeirão Preto? Aposentado, né? Já está na hora de parar. Mas eu acho que a parte do conteúdo de mídia digital e a comunicação eletrônica, de uma certa forma, está evoluindo muito, né? E por exemplo, a cada feira que tem desse meio, tem uma feira chamada NAB, que é agora está tendo uma em Las Vegas, todo ano. Aquilo começou com um galpão, uma área, um barracão, hoje está ocupando uma área de quase 20 alqueires em termos de exposição, porque eles não expõem só equipamentos de rádio. Você vai lá, tem guindastes que
para televisão, para filme, isso, aquilo. É impressionante o que tem, né? Eu, a primeira vez que eu vi um drone funcionar foi lá, isso faz uns 15 anos, mais ou menos. Né? Eu falei, o que é isso aí? Esse ainda fez para mim, fez a demonstração, depois levou. Eu falei, bom, vai cair na cabeça de alguém. Não deu certo, mas hoje eles estão usando até para bombardeio, isso aí que não pode ser, né? Então, as coisas têm que sempre evoluir para o bem, né? Nada para o mal. Sim. Nós temos algumas fotos aqui, gostaria que o senhor identificasse, né, para a gente. Essa aí. Esse é o prédio atual do Mega Sistema. Tem a Conquista, Diário e a Mega lá, mas agora tem a outra da Metropolitana que foi colocada. Isso. Isso aí é uma foto, acho que nas comemorações do centenário de Ribeirão Preto. Na primeira, eu acho que dá para ali, tem o primeiro da esquerda de óculos escuros, é o Orestes Lopes de Camargo, que foi do Jornal Cidade. Uma pessoa admirável. Eu conheci o senhor Orestes. Outro de Câmara é o tio Costabile, que na época era o prefeito de Ribeirão Preto. Depois tem do centro Juscelino Kubitschek, que na época era o presidente da República. Atrás do Juscelino tem o Machado Santana, que é nome de rodovia hoje, aqui perto, que era jornalista, dono do jornal Diário da Manhã. E o da ponta esquerda aqui é o seu Amin Calil. Na época era o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Isso deve ter sido feito em 55, por aí. Tem mais uma segunda foto. Essa eu não sei, eu sei que é o Costabile fazendo um discurso, e você falou que é na inauguração do auditório da antiga PRA7, isso, né? Fevereiro de 50 e... deve ser 55, 56. Que era um auditório bonito, era ali na rua... naquela época a rádio tinha programas de auditório, né? Então tinha o programa do Coral Cineto, que era no auditório, do Apolinário, tinha do Tiriri. O pessoal tinha uma audiência muito grande. 26 de fevereiro de 56. Zé Carlos Caparelli tinha um programa, ele cantava tudo. Ele fazia muito nesse auditório aí da rádio. Hoje é a Clube, né? A Rádio Clube. Isso. Mas não é mais a AM, aí era a época de AM. Mas é uma foto histórica, né? Ah, sim. E foi na própria inauguração. Atrás pode ser que tenha um dos Buenos, que os Buenos eram antigos donos da Rádio Clube, e aí, que era a PRA7. Pode dizer que é o início da... Foi o início de uma nova era na área de comunicação. Isso, e do Mega Sistema. Não, precursor, vamos dizer assim. Talvez tenha sido o precursor. Porque essa fase aí é muito... Que vai evoluindo, de 55 para 80, né? Já tem uma série... Passa pelo jornal, pelas emissoras, sim, e agora... O jornal naquela época já tinha o jornal. O Diário também foi fundado em 56. Sim. Agora... Toda a importância que o senhor tem, né, e que a família tem na comunicação de Ribeirão Preto. Sim. Bom, então o episódio de hoje do projeto Memórias da Comunicação fica por aqui. O projeto é ministrado e coordenado pelo professor e coordenador Geraldo José Santiago, que participou conosco essa noite. Na parte técnica, Andrei Violante e Leonardo Rabelo. Agradecemos também a presença de Marcelino Romano Machado, que contribuiu ativamente para esse projeto lindo que visa contar, reviver e eternizar as histórias e os marcos dos 100 anos de rádio em Ribeirão Preto. Muito obrigada por vir, Marcelino. Diz uma frase seguinte, que quem não tem memória é porque nunca existiu. Então vocês porque vocês estão colaborando para manter a memória não só de Ribeirão Preto, mas como da área total de comunicações da cidade. E também isso não fica só em Ribeirão, porque acaba se expandindo para outros lugares também, onde existe a nossa influência. Então, meus parabéns a vocês todos, né? O Gil, que está coordenando o projeto, que é o nosso coordenador, e a vocês, que eu faço votos de que sejam os grandes profissionais, né, da nossa
área de comunicação do amanhã. Muito obrigada. Vocês não vão pegar mais jornal, mas eu acho que tem outras coisas que vocês podem fazer e muito bem feito. Vocês não fazem parte só da história do jornal de Ribeirão Preto, mas vocês fazem a história do jornalismo do Brasil, com certeza. Obrigado. Porque nem você falou. A história da sua família é muito bonita e Obrigado. eu acho muito legal vocês continuarem seguindo esse legado. Que Obrigado. Deus abençoe grandemente. Obrigado mesmo. E antes de tudo, Marcelino, foi uma noite de muito aprendizado. Sim, esse diálogo aqui com foi certeza. muito rico, né? E é importante a gente, como o senhor já mencionou, ter esse espaço, né? Esse momento de registro histórico mesmo. Muito obrigado. É importante isso para ficar registrado, até porque quem sabe amanhã vocês façam um livro, né? Sim. Sobre a história de comunicação em Ribeirão Preto. Ela é muito bonita, a história de comunicação em Ribeirão. Nós tivemos pessoas na área de comunicação aqui que fizeram sucesso mundial. Nacional, então, tem um monte, né? Sim. Você tem aqui o Moacir Franco, você tem o Rogério Cardoso. Vocês não devem ter conhecido, né? O Moacir conhece, mas o Rogério era um cara espetacular. E tantos outros que saíram daqui e fizeram aquele artista de televisão também. Boni. Não. Agora não me lembro o nome dele. Mas foi um dos maiores sucessos aqui. Ele fez uma novela que tinha cheia de colar, isso, aquilo, era casado com a Regina Duarte. Lima Duarte. Lima Duarte. É de Ribeirão. O Lima Duarte fez teatro amador aqui em Ribeirão Preto. Sim. Então você vê que tem pessoas que saíram daqui e fizeram sucesso lá fora. E tantos outros, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu quero realmente. ver, quem sabe, um dia lá de cima, né? Se eu estiver lá em cima, ver alguma de vocês aí fazendo sucesso também. Com certeza. A gente vai tentar chegar lá. Já tá. Bom, Obrigado. muito obrigada para você que nos acompanhou nessa entrevista. Todas as entrevistas do projeto vão estar disponíveis no nosso canal no YouTube, da Rádio Unaerp, e conta com outras entrevistas maravilhosas. Bom, eu sou Isabelle Carlinho, me despeço de você, ouvinte nesse momento. Muito obrigada e até a próxima. E muito obrigada ao Marcelino. Obrigado. Falando para vocês também. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago. Acesse radionaerp.com.br.